ZYA 250, TV em Tempo, Canal 10, emissora do Grupo Roman Neves de Comunicação. Revolta, babá de 21 anos é presa acusada de abusar sexualmente de uma menina de 7. Terror no Prosamin, polícia apresenta homem suspeito de 5 homicídios na Zona Sul. No Terra Nova, homem é assassinado a tiros. Vítima tinha envolvimento com o tráfico de drogas. Em Barreirinha, presos ligados à FDN fazem rebelião na delegacia da cidade. Já no centro da capital, lojas são autuadas por venderem produtos sem certificação do Inmetro. E ainda, 1.500 prédios são inscritos nos livros de tombamento da Prefeitura de Manaus. O Jornal em Tempo desta quinta-feira já está no ar. Olá, para você que acompanha o Jornal em Tempo pela internet. A gente começa a edição de hoje com uma história absurda e revoltante. Uma babá de 21 anos foi apresentada pela polícia. Ela é acusada de abusar sexualmente de uma menina de 7 anos. Lidiane Barbosa da Silva abusou sexualmente da menina durante 6 meses. Ela tinha começado a trabalhar na casa da família da vítima em dezembro de 2014 e até julho do ano passado ganhava a confiança da criança para cometer o crime. O que chama a atenção da Polícia Civil é o perfil de pedófila da babá e a forma cruel como ela praticava os abusos na menina. O relato da criança é um relato chocante, porque os abusos ela fazia a criança fazer com ela e ela fazia com a criança. Então, tanto é que houve ruptura menal, tanto é que o exame confirmou. Então, ela se trancava no quarto com a criança. A avó, como já estava com transtorno depressivo em razão do falecimento do avô dessa criança, ficava muito tempo trancada e dormindo. E aí o irmão viu certo dia a criança se beijando com a autora e falou para a mãe, mas a autora indagou, a mãe indagou e a autora e a criança negaram. A babá tinha sido demitida em janeiro deste ano por suspeita de furtar os brinquedos e até calcinhas da menina. E foi a partir da confissão da criança que a polícia prendeu a acusada. A vítima do abuso sexual, ela é acometida de muita vergonha, ela é acometida de culpa, ela não conta para quem ela não tem confiança. Ela mesmo ela tendo confiança, muitas das vezes, como ela se sente culpada por aquele abuso, ela se sente que ela deu causa àquele abuso, ela não conta. Então, essa criança de 7 anos, ela demorou para contar para os pais aproximadamente 6 meses. E tem criança que nunca conta. Tem criança que leva isso, entra na vida adulta com esse segredo e vai para o resto da vida com isso. A menina contraiu DST durante o tempo que foi violentada. A babá vai responder por estupro de vulnerável e seguiu para o Centro de Detenção Feminino na BR-174. E um homem foi preso acusado de 5 homicídios. Todos os assassinatos foram cometidos na Zona Sul de Manaus. Luiz Rogério Costa de Oliveira, o Rogerinho, era conhecido como o terror do Prosamin. Pra você ter uma ideia, o Rogerinho ele tem envolvimento em 5 casos de homicídio, todos eles no Prosamin, dos quais 2 ele tem mandado de prisão expedido. Uma das mortes foi a do jovem Khalili Tavares, assassinado com 5 tiros. O jovem estava em frente à sua casa quando 2 pessoas saíram de um carro e efetuaram os disparos. Uma delas, segundo a polícia, foi José Augusto dos Santos, mas em depoimento ele negou o envolvimento no crime. Outro caso que chamou a atenção da polícia foi o de Marvin Christian de Oliveira. Ele foi espancado no rosto com um pedaço de ferro. O caso do Marvin, que é aquele menino que morre com uma barra de ferro enterrada no rosto, né? E aquela arma que aparece tentando disparar é uma arma do Rogerinho. É claro que ele nega, a tendência é ele negar, né? Apesar de confessar 2, a tendência é ele negar a participação nos outros 3, né? É uma tendência mais informações, inclusive o assassinato de uma irmã de um colega de vocês da imprensa. Os acusados também têm envolvimento com o tráfico de drogas. Os 2 foram encaminhados à cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa e a polícia agora investiga a participação de outras pessoas nos homicídios. Presos ligados à FDN fizeram uma rebelião na delegacia de Barreirinha. Um deles vai ser transferido aqui para a capital.
Com gritos, a facção criminosa Família do Norte é o narcotraficante João Branco. Os presos Carlos Sidney Coelho da Cruz, 25 anos, Rodão Manuel Silva dos Santos, 30 anos, e Kelvin Trindade Reis, 19, iniciaram ontem uma rebelião na delegacia de polícia em Barreirinha, no Baixo Amazonas. Aqui é FDN, é comando da capital, pô. Então esses três que estavam alcoolizados, visivelmente alcoolizado, inclusive, foi filmado. Eu resolvi de imediato entrar em contato com o pessoal aqui de Parintins, onde há uma segurança maior, para que os mesmos fossem trazidos para cá. A rebelião dentro da carceragem da delegacia de Barreirinha foi controlada às 18 horas, quando a polícia militar invadiu o local e isolou os 3 detentos que lideravam o movimento. O preso Carlos Sidney Coelho da Cruz, o Carlão, condenado por tentativa de homicídio, um dos mais perigosos, já está com a sua transferência para Manaus autorizada pela Justiça. Ele deverá seguir para a capital amanhã e irá para a cadeia pública. Já Rodão e Kelvin voltarão ainda hoje para a cidade de Barreirinha. Uma queda de energia interrompeu o atendimento na agência do INSS na rua Codajás, zona sul da capital, na manhã desta quinta-feira. A falta de sistema impossibilitou o atendimento e deixou algumas pessoas irritadas. Houve confusão e a Polícia Militar foi chamada para acalmar os ânimos. Em nota, o INSS informou que os prejudicados hoje não terão que fazer um novo agendamento. Uma escala emergencial deve ser montada e eles serão atendidos em novas datas e horários. 1.500 prédios são inscritos nos livros de tombamento da Prefeitura de Manaus e isso pode ajudar a conservar estes imóveis que retratam parte da história da capital. No meio dos carros, às vezes esquecidos pela multidão. Caminhando pelas ruas da capital, você vê história, prédios robustos, a riqueza em detalhes da influência europeia aqui no Amazonas. Detalhes bonitos de ver, a criatividade e ousadia dos arquitetos da época áurea do estado. Com tantas memórias assim, as esferas do governo criaram uma lei para manter esses prédios conservados, criando recursos para realizar restauros ou até mesmo outros tipos de ações. A lei do tombamento pode ser estabelecida nos 3 poderes, da União, que é o federal, do Estado e do município. E quem cuida de todo o patrimônio cultural é o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. É um bem coletivo e de responsabilidade das 3 esferas da gestão pública. O município, o Estado e a União são responsáveis pela manutenção da qualidade e dessas ambiências que fazem parte e constituem a memória coletiva, que, vamos dizer, que remetem a uma identidade local. Na lista dos prédios está o Teatro Amazonas, claro. E todo o entorno do Largo São Sebastião e a igreja. Além do Palácio Rio Negro, Mercado Adolfo Lisboa, Reservatório do Mocó e a Estação da Castelhana, entre outros. O principal objetivo dessa nomeação é justamente manter viva a história e a cultura dessas construções e evitar cenas como essa de vandalismo e pinchações no que um dia foi um dos empreendimentos mais importantes do país. Não deveria ter isso. Deveria zelar pelo nosso patrimônio histórico, que são tão poucos. Esse historiador conta por que o tombamento é tão importante para a nossa sociedade. Para que o bem seja, enfim, assegurado e preservado para as gerações futuras. Ele é um instrumento legal mais eficaz, que vai assegurar que esse bem seja perpetuado para as próximas gerações. É um reconhecimento e, ao mesmo tempo, um mecanismo de proteção. Por isso, cerca de 1.500 bens culturais foram inscritos nos livros de tombo da Prefeitura. São locais públicos e particulares. Os focos prioritários, vocês podem ver, hoje é Eduardo Ribeiro, já que a Prefeitura está investindo no espaço público, a gente quer, espera e incentiva os proprietários a investir nos seus bens. Não é preciso dizer que a história deve ser preservada ou que a nossa memória pode ser apagada se esses prédios se deteriorarem com o tempo.
basta olhar a paisagem e apreciar a vista. Em instantes, homem é assassinado no Terra Nova, zona norte de Manaus. E ainda, lojas que vendiam produtos sem certificação são autuadas no centro da capital. Os detalhes já já.